E já tem jornalista em Portugal cravando que Abel Ferreira será o novo técnico do Benfica. No vídeo de hoje do canal do Nicola dou todos os detalhes da história. Falo também sobre os donos do Liverpool que decidiram comprar um clube no Brasil. Para completar informações importantes de Pedrinho, o meio atacante que é pretendido por vários clubes brasileiros tomou sua decisão. Tem ainda novidades sobre Neto, goleiro que quer jogar no Flamengo, e tem uma informação super importante que vai se tornar relevante nos próximos dias. Falo ainda sobre Mbappé, sobre o futuro do PSG após a eliminação, sobre o giro de notícias. Você não perde por esperar, tenho certeza que você vai curtir bastante. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, e tenho a missão de deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Para não perder nada é fácil, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que tem um layout super moderno, super seguro e permite a você fazer as melhores apostas do futebol brasileiro e internacional. Nesse sábado, por exemplo, tem jogo rolando em tudo quanto é lugar. Separei as cotações da Aposta Ganha pro Campeonato Paulista. Nesse final de semana tem, por exemplo, Palmeiras e Santos. Nesse sábado, Corinthians e Ponte Preta. Então não perca tempo. Pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na Aposta Ganha e começa a aproveitar todas as ótimas vantagens e promoções criadas para você se dar bem, beleza? Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é de que apenas 2 atletas que atuam no futebol brasileiro estão na lista de Tite para as próximas partidas das eliminatórias da Copa. O Everton, goleiro do Palmeiras, e o Arana, lateral esquerdo do Atlético Mineiro. Nenhum jogador do Flamengo foi convocado, embora imagine que os rubro-negros não tenham motivos para reclamar. Os atletas convocados vão ficar fora da reta final dos estaduais. Seguindo com o giro, quero contar do Tomate. Vocês lembram dele? Goleiro que surgiu e se tornou conhecido nacionalmente durante a Copa São Paulo de Juniores, jogando pelo Andirá. Ele foi substituído antes de um pênalti que o Atlético bateria. Ele teria a oportunidade de defender, acabou sendo flagrado pela câmera chorando. Pois bem, desde então especulava-se que ele jogaria no Botafogo. E o negócio nunca fechava. Até que nessa sexta-feira o martelo foi batido. O Andirá emprestou o Tomate ao Botafogo por um ano com opção de compra. O John Textor enfim aprovou essa contratação. Quero falar agora sobre Galdesani, volante que está jogando o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. O vínculo termina no fim do estadual e ele interessa ao Cruzeiro. Atleta de 29 anos de idade, com passagem pelo Curitiba, e chegaria à Raposa caso as negociações se concretizem para o lugar do Lucas Ventura, que foi jogar no Avaí. Para fechar o giro de notícias, contar que o possível dono do Vasco, a 777 Partners, está adquirindo mais um clube. 100% das ações do Standard Liège da Bélgica estão sendo comprados por esse grupo de investimento, que também já é dono do Genoa da Itália. Falta apenas a aprovação entre sócios e membros do Conselho Deliberativo. Quero falar agora sobre o PSG e os desdobramentos após a eliminação catastrófica para o Real Madrid. Primeira delas, Mbappé. De acordo com o jornal Marca, o atacante francês já se acertou com o Real Madrid e a assinatura do pré-contrato será feita na próxima semana. Os números são assustadores. Vale lembrar que o Mbappé tem contrato com o PSG somente até metade do ano e já pode assinar esse pré-contrato. Segundo a apuração do jornal espanhol, ele vai ter direito a luvas, prêmio pela assinatura do contrato de até 80 milhões de euros ou 443 milhões de reais. Já seus salários serão de 25 milhões de euros por temporada ou 138 milhões de reais. Salários superiores a 10 milhões de reais por mês, com direito a luvas que vão fazer com que esse contrato seja extremamente gordo. O anúncio de forma oficial vai ficar concentrado para a metade do ano, tudo para evitar ruído e uma situação chata para o Mbappé no PSG, pelo menos até junho. Quero falar ainda sobre o PSG, que alguns atletas serão convidados a não permanecer no clube para a próxima temporada. É o reflexo da eliminação precoce na Champions, caindo nas oitavas de final. O Di Maria e o Wijnaldum não ficam. O Di Maria tem contrato só até metade do ano. O Wijnaldum foi uma das contratações caras feitas recentemente, não conseguiu jogar e está à disposição do mercado. Já Icardi, Draxler e Herrera também podem deixar o clube. Esses estão no mercado. Caso apareçam propostas, serão negociados. E jogadores menos conhecidos, mas que também têm custo, como por exemplo o Diallo, o Dagba e o Emimbe, esses caras também não ficam, já foram até comunicados, estão à procura de clubes. E você, o que você pensa sobre o PSG? Um dia será campeão da Champions? Use o espaço para comentários e opine, beleza? Bora falar agora sobre Pedrinho,
que é alvo, de acordo com o empresário dele, de vários clubes. Eram mais de 12 propostas, sendo 8 no Brasil e 4 do exterior. O Will Dantas assegurou, por exemplo, que o Botafogo, que o Corinthians, que o Palmeiras, que o São Paulo eram alguns dos interessados. Mas, apesar de tanto assédio, o Pedrinho tomou a seguinte decisão: ele não vai fechar com ninguém até ficar mais próximo da janela de transferências na Europa. A janela por lá só reabre em junho. A ideia do Pedrinho é jogar no futebol europeu. Ele entende que se fechar com qualquer clube brasileiro agora, vai estar inviabilizando o retorno para a Europa. Atleta que teve dificuldade em jogar no Benfica e estava se firmando com a camisa do Shakhtar. Então, se você torce pelo Botafogo, se você torce pelo São Paulo, pelo próprio Corinthians, dificilmente verá o Pedrinho atuando no futebol brasileiro. Ele quer fazer algo parecido ao David Neres, que também foi super especulado no São Paulo. Os caras não querem ficar por aqui, entendem que a diferença financeira é muito grande, que o retorno ao Brasil seria um empecilho para um acerto com clubes europeus, e essa definição vai ficar um pouquinho mais para frente. O Pedrinho pode, nos próximos dias, aparecer no Corinthians apenas para manter a forma. Ele tem uma relação bacana com os dirigentes corintianos e já solicitou que possa treinar por lá. Mas apenas treinar. O Maicon, outro volante especulado no futebol brasileiro, no Corinthians, no São Paulo, pode acabar tomando o mesmo caminho. Procurado recentemente por pessoas próximas, o Pedrinho foi perguntado sobre o escândalo que o Rogério Ceni deu na entrevista coletiva. O Rogério ficou muito bravo com o fato de o Will Dantas, que é o empresário do Pedrinho, ter revelado o bate-papo por telefone entre o treinador do São Paulo e o jogador. O Pedrinho minimizou o episódio, confirmou que conversou com o Rogério Ceni e não entendeu o motivo da irritação do treinador tricolor. Bora falar agora sobre a busca do Flamengo por um goleiro. Já contei para vocês nessa semana que um dos representantes do João Paulo, goleiro do Santos, descartou qualquer negócio com o Flamengo. Assegura que não houve proposta oficial e que as conversas em forma de sondagem aconteceram há bastante tempo atrás. Venho falando quase todo dia para vocês que o Atlético Paranaense assegura não ter uma proposta oficial do Flamengo. Apesar de todas as especulações, de muito barulho, o CAP assegura que nunca foi procurado com um papel timbrado pelo rival carioca. Pois bem, em meio a essa indefinição a respeito do novo goleiro do Flamengo, surgiu a notícia na Itália. A notícia foi divulgada pelo Fabrizio Romano, que é o maior especialista em mercado na Europa, de que o goleiro Iñaki Peña, que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Galatasaray, será reaproveitado pelo Barça na próxima temporada. O que isso significa? Ter Stegen fica, segue como goleiro principal, o Peña chega para ser o reserva imediato e o Neto vai acabar sobrando. Algo que o goleiro brasileiro já pretende há bastante tempo. Se dependesse do Neto, ele já estava fora do Barcelona há pelo menos 2 temporadas, porque ele entende que precisa voltar a jogar com frequência. O Barcelona nunca o liberou, porque entende no Neto alguém de confiança, alguém que, em caso de necessidade de substituição do Ter Stegen, vai dar conta do recado. Dessa maneira, com o Peña como goleiro reserva imediato e o Ter Stegen como titular, fica aberto o caminho para que o Flamengo contrate o Neto, ex-goleiro da seleção, e muito melhor do que o João Paulo e do que o Santos. Pelo menos nesse momento, o João Paulo até tem potencial para se tornar um grande goleiro. O Neto já é uma realidade. Eu acho que o Flamengo precisa buscar um goleiro de primeiro nível, alguém que chegue e assuma a condição de titular absoluto, sem contestação. E você? O que você pensa? Seria de Santos, de João Paulo, de Neto? Use o espaço para comentários e palpite, beleza? Para mudar de assunto e falar a respeito dos donos do Liverpool, o nome da empresa é Ferry Sports Group, mais conhecida como FSG, conglomerado dos maiores no mundo do esporte. Quando o assunto é futebol, eles só têm o Liverpool, mas são donos também de uma equipe de hóquei, o nome dessa equipe é o Pittsburgh Penguins, e são donos de uma equipe de beisebol, o Boston Red Sox, um dos mais tradicionais. Pois bem, esse conglomerado decidiu comprar um time de futebol no Brasil. A informação é do jornalista Rafael Reis. O FSG seguiria os mesmos passos do Grupo City, que é um dos seus concorrentes no mundo, em busca de um clube por aqui. O Grupo City tem negociações avançadas com o Bahia. A expectativa é de que esse acordo possa ser anunciado em breve e de depois ser submetido à aprovação do Conselho Deliberativo e dos sócios. Mas voltando ao caso do FSG, também de acordo com Rafael Reis, 3 clubes já foram sondados. O primeiro deles o Cruzeiro, antes de fechar com o Ronaldo Fenômeno. Os outros 2 mais recentes, o Atlético Paranaense e o Fortaleza. As negociações estão só em fase embrionária.
o FSG, antes de se decidir por comprar um clube no Brasil, chegou a contatar alguns times daqui para entender quais seriam as condições, os custos, as intenções desses times, para tentar mapear se seria interessante ou não vir ao Brasil. Agora já há uma definição, os caras estão interessados em trabalhar, em ser donos de um clube por aqui, e isso pode resultar em ótima notícia para times brasileiros. Afinal de contas, estar associado a alguém que investe extremamente bem, como o FSG faz com o Liverpool, acho que seria bacana para qualquer clube. Só para lembrar que o Liverpool, que anos atrás não conquistava títulos, passava vergonha, já foi campeão de praticamente todos os torneios e tem sido o grande rival do Manchester City no futebol inglês. Você gostaria que um grupo como esse comprasse seu time? Entre ter um sheik árabe ou um bilionário russo, eu prefiro ter um grupo como esse ou um grupo como o Manchester City, embora o grupo do Manchester City tenha associação com o pessoal árabe, né? Enfim, use o espaço para comentários e opine, beleza? Bora fechar o vídeo para falar agora a respeito de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, que vem sendo bastante assediado. Isso não é novidade para ninguém. A grande notícia desse sábado é que o jornalista português Pedro Almeida praticamente cravou em seu Twitter que o Abel será o treinador do Benfica na metade da temporada. A tradução da tweetada dele é a seguinte, abre aspas: Abel Ferreira perto, de acordo com o Benfica. O clube português vai pagar a cláusula de rescisão do treinador, fecha aspas. O vínculo do Abel com o Palmeiras só termina em dezembro. A multa, que era de 2,5 milhões de euros, caiu na virada do ano para apenas 1 milhão de euros, pouco mais de 5,5 milhões de reais. O Benfica tem a intenção de contratar um técnico desde que demitiu o Jorge Jesus em 28 de dezembro. Durante esse período, o Veríssimo acabou assumindo de forma interina e o Abel tem sido comentado na imprensa portuguesa já há algumas semanas. É natural que o Benfica já esteja projetando a próxima temporada e as conversas, de acordo com o Pedro Almeida, estão super avançadas. O Abel, toda vez que é perguntado, não crava a permanência dele no Brasil. Os próprios dirigentes do Palmeiras já imaginam que uma possibilidade como essa seja um problema. O Abel recusou propostas da Arábia, do mundo asiático. Ele quer trabalhar em um dos gigantes de Portugal ou em uma das 5 principais ligas do futebol europeu: Itália, Espanha, Alemanha, Inglaterra e França. Só para arrematar, é importante que o Palmeiras já comece a pensar em um técnico para substituir o Abel, porque ainda que esse negócio com o Benfica não dê certo, vai surgir proposta para ele e ele pode acabar deixando o clube. Abel, que já havia se mudado do Braga para o PAOK com pagamento da multa e do PAOK para o Palmeiras com pagamento da multa, ou seja, seria a terceira vez em pouco tempo que, em vez de ser demitido, ele é contratado, é comprado, tem seus direitos econômicos, entre aspas, comprados por um clube. Você, o que você pensa a respeito do Abel deixando o Palmeiras? Te preocupa? Só mais uma informação, antes de gravar o vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa muito próxima do Abel, inclusive a pessoa acaba de me responder, ela não tinha me respondido, ela prefere não comentar a respeito da situação do Abel por enquanto, o que eu acho que só reforça a preocupação do torcedor palmeirense. E aí, antes de encerrar de fato, mais uma novidade envolvendo o Palmeiras. O Everton, goleiro da seleção brasileira, e o Gustavo Gomes, zagueiro da seleção paraguaia, serão desfalques das quartas de final e possivelmente da semifinal do Campeonato Paulista. Caso o Palmeiras chegue entre os 4 primeiros, eles vão estar defendendo as seleções em jogos das eliminatórias. O Piquerez e o Kusevich também podem aumentar essa lista de desfalques. O quarteto só voltaria para uma eventual final, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixem like por aqui, quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, a gente se encontra muito em breve. Abraço, tchau!